No bairro de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, numa casa simples de 3 quartos, vivia Dona Teresa, 72 anos, ex-professora aposentada, mãe de 3 filhos e avó de 5 netos. Por 40 anos, ela dedicou sua vida à educação, ensinando alfabetização em escola pública, tocando a vida de centenas de crianças. Seu salário sempre foi modesto, mas ela economizou cada centavo para dar estudo aos filhos. Conseguiu formar os 3 na faculdade. Marcelo, o mais velho, formou-se em engenharia. Patrícia, a do meio, em administração. E Rodrigo, o caçula, em direito. Durante anos, Dona Teresa foi a rainha da casa. Cozinhava para todos, cuidava dos netos, organizava os almoços de domingo. Era o pilar da família. Mas aos 68 anos, começou a mudar. Primeiro foram pequenos esquecimentos. Uma panela no fogo, um compromisso não lembrado, nomes confundidos. A família ria, dizendo que era coisa da idade. Mas Patrícia, que morava na mesma casa com a mãe, começou a notar que era algo mais grave. Mãe, a senhora esqueceu de tomar o remédio da pressão de novo. São 3 dias seguidos já. Ah, filha, desculpa. É que eu não lembro. Tenho a cabeça tão confusa ultimamente. Patrícia levou a mãe ao médico. Depois de meses de exames, consultas com neurologistas, ressonâncias magnéticas, veio o diagnóstico que ninguém queria ouvir: Alzheimer. Estágio inicial, mas progressivo. A família desabou. Marcelo, que morava em Niterói e trabalhava numa multinacional, veio visitar a mãe no dia que receberam a notícia. Como assim, Alzheimer? Ela tá bem, tá lúcida, tá conversando normal. O médico deve ter errado. Não, Marcelo, o doutor explicou. É no começo ainda, mas a doença vai progredir. A mãe vai precisar de cuidados constantes, falou Patrícia, já com os olhos marejados. E o que a gente faz? Perguntou Rodrigo, o caçula, que trabalhava como advogado em São Paulo e raramente visitava a família. O neurologista foi claro: a doença ia avançar. Em poucos anos, Dona Teresa não reconheceria mais ninguém, não conseguiria fazer tarefas simples, precisaria de cuidador em tempo integral. A família fez uma reunião. Marcelo, sempre pragmático, tomou a frente. A gente precisa ser realista. Eu trabalho o dia inteiro, minha esposa também trabalha. Não tenho como largar tudo para cuidar da mãe. Patrícia, você mora com ela. Você que vai ter que assumir isso. Patrícia sentiu o peso do mundo cair sobre os ombros. Marcelo, eu também trabalho. Tenho 2 filhos pequenos. Não dá que eu largar tudo. A gente precisa dividir isso. Dividir como? Eu moro em outra cidade. Vou largar meu emprego, minha família, para vir cuidar dela? Não faz sentido, rebateu Marcelo. E você, Rodrigo? Perguntou Patrícia, virando-se para o irmão mais novo. Rodrigo nem levantou os olhos do celular. Eu moro em São Paulo. Não tenho como ajudar. Posso mandar um dinheiro por mês para ajudar a pagar cuidador. Só isso. Nos meses seguintes, a situação piorou drasticamente. A doença avançou mais rápido do que o esperado. Dona Teresa começou a acordar de madrugada, confusa, gritando, dizendo que precisava ir para a escola dar aula. Ela não reconhecia a própria casa, achava que estava em outro lugar. Patrícia trabalhava como secretária numa clínica médica e precisava sair às 7 da manhã. Deixava a mãe trancada no quarto, com comida e água, rezando para que nada acontecesse até ela voltar às 6 da tarde. Os vizinhos começaram a ouvir gritos. Dona Amélia, a vizinha do lado, bateu na porta um dia. Patrícia, minha filha, eu tô ouvindo sua mãe gritando de madrugada. Ela tá bem? Ela tem Alzheimer, Dona Amélia. Eu não sei mais o que fazer. Não durmo direito, não consigo trabalhar direito. Meus irmãos sumiram. Ninguém ajuda. E cuidador? Não tem como contratar? Custa R$3.000 por mês, Dona Amélia. A aposentadoria da minha mãe é 2 salários mínimos. Não dá. E meus irmãos só mandam R$500 cada um. Isso não paga nada. Dona Teresa foi piorando. Começou a não reconhecer a filha. Chamava a Patrícia de moça. Perguntava onde estava sua mãe, que já tinha falecido há 20 anos. Teve episódios de agressividade, jogando coisas, xingando. Uma noite, Patrícia teve um colapso. Depois de ser agredida pela mãe, que não a reconhecia e achava que ela era uma estranha invadindo a casa, Patrícia ligou desesperada para Marcelo. Eu não aguento mais, Marcelo, eu vou ter um infarto. Ou eu largo o emprego, ou eu largo a mãe. Não tem como seguir assim. Marcelo suspirou do outro lado da linha. Então coloca ela num asilo, um lugar bom, que cuide bem dela. E quem vai pagar? Você e Rodrigo vão dividir comigo? Vai ser caro. Não tenho como pagar, Patrícia.
Você sabe que eu tenho meus gastos aqui. A gente precisa achar uma solução mais barata. Mais barata como, Marcelo? Você quer que eu ponha nossa mãe num asilo público onde ela vai ser maltratada? Pelo amor de Deus, Patrícia, para de drama. Faz o que você achar melhor. Eu não posso ajudar mais do que já ajudo. E desligou. Naquela noite, Patrícia chorou até não ter mais lágrimas. 2 semanas depois, Patrícia não teve escolha. Perdeu o emprego porque faltava demais para cuidar da mãe. Sem dinheiro, sem saída, ela tomou a decisão mais dolorosa da vida. Ligou para uma casa de repouso pública na zona norte do Rio. É para internar minha mãe. Ela tem Alzheimer avançado. Eu não tenho condições de cuidar dela. A atendente, com voz cansada, respondeu: Tem vaga, mas aqui é bem simples, viu? A gente faz o que pode, mas não é lugar 5 estrelas, não. Eu sei, é o que eu posso fazer agora. Marcelo e Rodrigo nem sequer foram se despedir. Patrícia levou a mãe sozinha. Quando chegaram no asilo, Dona Teresa olhou ao redor, confusa, sem entender onde estava. Moça, por que você me trouxe aqui? Eu quero ir para casa, eu quero ver meus filhos. A senhora vai ficar aqui uns dias, não? Vai ser bom para a senhora. O lugar era limpo, mas triste. Paredes descascadas, poucos funcionários para muitos idosos, cheiro de remédio misturado com mofo. Patrícia assinou os papéis, tentando não olhar para o rosto da mãe. Quando foi embora, ouviu Dona Teresa gritando atrás dela: Filha, não me deixa aqui, me leva para casa, pelo amor de Deus, não me abandona. Patrícia saiu correndo, com o coração despedaçado. Nos meses seguintes, Patrícia visitou a mãe 1 vez por mês. Marcelo visitou 2 vezes no primeiro mês, depois nunca mais apareceu. Rodrigo nunca foi, nem uma vez. A situação no asilo era péssima. Dona Teresa emagrecia, tinha escaras nas costas de tanto ficar deitada, os cabelos estavam sujos, as unhas compridas. A equipe fazia o mínimo. Numa das visitas, Patrícia encontrou a mãe chorando no canto do quarto, sozinha, chamando pelos filhos. Marcelo, Rodrigo, Patrícia, cadê vocês? Por que vocês me deixaram aqui? Eu sempre cuidei de vocês, eu sempre amei vocês. Por quê? Patrícia caiu de joelhos, abraçando a mãe, soluçando. Me perdoa, mãe, me perdoa por não ter conseguido cuidar da senhora. Eu sou fraca, eu sou covarde. Mas o pior ainda estava por vir. Numa manhã de quinta-feira, Patrícia recebeu uma ligação do asilo. A sua mãe teve uma queda, quebrou o fêmur, está no hospital público. Patrícia correu para o hospital. Encontrou a mãe numa maca no corredor, sem atendimento, com dor, gemendo. Ela ligou para Marcelo. Marcelo, a mãe quebrou o fêmur, tá no hospital, você precisa vir. E eu posso fazer o quê, Patrícia? Eu tô trabalhando, você tá mais perto, resolve aí. Marcelo, ela é sua mãe também, ela tá sofrendo. Patrícia, eu não posso largar tudo toda hora. Você que escolheu colocar ela no asilo, agora aguenta. Patrícia desligou, em choque. Como o irmão podia ser tão frio? Dona Teresa ficou 2 semanas internada, sozinha. Ninguém além de Patrícia visitou, nem Marcelo, nem Rodrigo, nem os netos. Quando ela voltou para o asilo, estava pior. Não falava mais, não reagia, apenas olhava para o teto, perdida. Foi nessa noite que Jesus decidiu agir. Se você está acompanhando esta história real e devastadora, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Histórias como essa acontecem todos os dias no Brasil e precisamos falar sobre isso. Capítulo 3. A noite em que Jesus apareceu. Era uma sexta-feira, 10 da noite. Marcelo estava em casa, em Niterói, assistindo televisão, tomando cerveja, relaxando depois de um dia de trabalho. Sua esposa e filhos já estavam dormindo. De repente, a luz da sala começou a piscar. A televisão desligou sozinha. Marcelo levantou, irritado. Que droga! Deve ser problema na fiação. Mas quando ele foi até o interruptor, a luz se apagou completamente. A casa inteira ficou no escuro. Ele pegou o celular para usar a lanterna, mas o aparelho também apagou. Bateria acabou? Mas eu carreguei agora há pouco. Foi quando ele sentiu. Um vento gelado atravessou a sala, mesmo com todas as janelas fechadas. O coração de Marcelo começou a bater mais rápido. Tem alguém aqui? Nenhuma resposta.
Mas então, uma luz começou a surgir no meio da sala. Não era luz elétrica, era uma luz dourada, suave, mas ao mesmo tempo poderosa. Marcelo recuou, assustado. O que é isso? A luz foi tomando forma humana. Um homem de vestes brancas, cabelos longos, olhos que pareciam ver através da alma. Marcelo quis gritar, mas sua voz não saía. Suas pernas não obedeciam. Marcelo, filho ingrato, onde está sua mãe? A voz ecoou não apenas nos ouvidos, mas dentro da mente de Marcelo. Quem é você? Balbuciou ele, tremendo. Eu sou aquele que ouve os gritos dela todas as noites. Eu sou aquele que vê as lágrimas que ela derrama, mesmo sem memória para lembrar seus nomes. Eu sou Jesus. O nome explodiu na consciência de Marcelo como um trovão. Ele caiu de joelhos, o corpo todo tremendo. Jesus estendeu a mão e tocou a testa de Marcelo. Naquele instante, ele começou a ver. Imagens passaram pela sua mente, rápidas, vívidas, dolorosas. Ele viu a mãe, jovem, grávida dele, trabalhando até tarde, corrigindo provas, preparando aulas, mesmo exausta. Viu o dia em que ele nasceu e Dona Teresa no hospital público, segurando-o nos braços, chorando de alegria. Meu filho, meu tesouro, eu vou te dar a melhor vida que eu puder. Viu as noites em que ele ficava doente e a mãe passava acordada, fazendo com pressa, levando-o ao pronto-socorro de madrugada, voltando de ônibus com ele no colo. Viu os anos de luta, a mãe trabalhando em 2 turnos para pagar escola particular para ele e os irmãos, passando fome para que eles comessem. Viu o dia da formatura dele na faculdade, Dona Teresa na plateia com o vestido mais bonito que tinha, chorando de orgulho. Meu filho é engenheiro, graças a Deus, consegui. Mas então as imagens mudaram. Jesus mostrou o que Marcelo não tinha visto. Mostrou Dona Teresa, já doente, acordando de madrugada, confusa, gritando de medo. Mostrou Patrícia, sozinha, carregando o peso de tudo, sem dormir, sem ajuda. Mostrou o dia em que Dona Teresa foi levada ao asilo. Ela, na porta, implorando para não ser deixada ali. Os filhos me abandonaram. Por quê? O que eu fiz de errado? Mostrou as noites no asilo. Dona Teresa, sozinha, chorando, sem entender onde estava. Chamando pelos filhos. Marcelo, Rodrigo, Patrícia, por favor, me tirem daqui. Eu quero ir para casa. Eu tenho medo. Mostrou o dia da queda. Dona Teresa no chão, com dor, sozinha, esperando ajuda que demorou a chegar. Mostrou ela no hospital, na maca, sem ninguém ao lado, perguntando para as enfermeiras: meus filhos vão vir? Eles sabem que eu tô aqui? E as enfermeiras, com pena, mentindo: vão vir sim, Dona Teresa, eles já estão a caminho. Marcelo estava destroçado, soluçava descontroladamente, o corpo sacudindo. Eu não sabia que era assim. Você sabia, disse Jesus com voz firme. Você escolheu não ver, escolheu não sentir. A vergonha da doença dela era maior que o amor que você devia ter. Ela te deu tudo, Marcelo: saúde, educação, amor. E o que você deu a ela quando ela mais precisou? Abandono. Jesus tocou novamente a testa de Marcelo e ele viu o futuro. Viu Dona Teresa morrendo sozinha no asilo, sem nenhum filho ao lado. Viu o próprio velório com caixão fechado, poucos presentes. Viu a si mesmo, velho, doente, abandonado pelos próprios filhos. A colheita sempre vem, Marcelo. Marcelo gritou de desespero. Não, por favor, eu não quero isso. Eu vou mudar, eu juro que vou mudar. Então prove, disse Jesus. A luz começou a se desvanecer e Jesus, antes de desaparecer completamente, disse: hoje mesmo, vá hoje mesmo, não espere o amanhecer. A luz se apagou. Marcelo estava sozinho na sala, no chão, chorando. Mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Na mesma noite, em São Paulo, Rodrigo também recebeu a visita. Estava num bar com amigos, rindo, bebendo uísque caro, comemorando um caso que ganhou no tribunal. De repente, todos ao redor dele congelaram. As pessoas pararam de se mover. Os sons sumiram. Rodrigo olhou ao redor confuso. O que está acontecendo? E então a luz apareceu. A mesma luz dourada e a mesma voz. Rodrigo,
Filho ausente, onde está sua mãe? E tudo se repetiu. As visões, a dor, o arrependimento, a transformação. Capítulo 5. O reencontro dos filhos arrependidos. 2 horas da manhã. Patrícia estava em casa, deitada, sem conseguir dormir, como sempre. A culpa e a exaustão consumiam ela todos os dias. De repente, ouviu a campainha tocar. Quem é a essa hora? Ela levantou, assustada, e olhou pelo olho mágico. Era Marcelo. Ela abriu a porta desconfiada. Marcelo, o que você está fazendo aqui a essa hora? Marcelo estava com os olhos vermelhos, o rosto marcado por lágrimas. Eu preciso ver a mãe, agora. Agora? São 2 da manhã. O asilo não deixa entrar a essa hora. Então a gente invade, Patrícia. Eu não vou esperar até amanhã. Antes que Patrícia pudesse responder, outro carro parou na frente da casa. Era Rodrigo. Ele saiu correndo do carro, também com o rosto marcado por choro. A gente precisa ir buscar a mãe, agora! Os 3 irmãos se entreolharam. Todos sabiam, sem precisar falar, que algo sobrenatural havia acontecido. Eles pegaram o carro de Marcelo e foram até o asilo. Bateram na porta até que um funcionário sonolento atendesse. Vocês estão loucos? Que horas são essas? A gente precisa ver nossa mãe. É urgente, disse Marcelo. Não tem como. Volta amanhã. Marcelo não esperou. Ele empurrou o funcionário e entrou. Patrícia e Rodrigo seguiram atrás. Eles correram pelos corredores até o quarto de Dona Teresa. Quando abriram a porta, o que viram partiu seus corações. Dona Teresa estava deitada, acordada, olhando para o teto, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não percebeu que eles entraram. Marcelo se ajoelhou ao lado da cama e segurou a mão da mãe. Mãe, sou eu, Marcelo. Dona Teresa virou o rosto, mas não reconheceu. Quem é você? Sou seu filho, mãe, seu Marcelo. Os olhos dela ficaram confusos, mas algo brilhou lá no fundo. Marcelo? Meu menino? É, mãe, sou eu. E Patrícia e Rodrigo também estão aqui. A gente veio te buscar. Dona Teresa começou a chorar. Vocês vieram? Vocês não me esqueceram? Nunca, mãe. A gente nunca te esqueceu. E a gente nunca mais vai te deixar sozinha. Rodrigo, que nunca chorava, desabou. Ajoelhou-se do outro lado da cama, segurando a outra mão da mãe. Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter te abandonado. Eu fui covarde. Eu fui egoísta. Dona Teresa, mesmo confusa, mesmo doente, acariciou o rosto dos filhos. Eu perdoo, meus filhos. Eu sempre perdoei. Eu só queria vocês perto de mim. Naquela madrugada, os 3 irmãos tiraram a mãe do asilo. Levaram-na para a casa de Patrícia. No dia seguinte, Marcelo pediu demissão do emprego. Rodrigo transferiu-se para o Rio de Janeiro. Eles se revezavam para cuidar da mãe. Contrataram uma cuidadora em tempo integral, mas faziam questão de estar sempre presentes. Dona Teresa não melhorou da doença. O Alzheimer continuou avançando. Mas nos últimos 2 anos de vida, ela nunca mais esteve sozinha. Mesmo sem memória, ela sentiu o amor. Mesmo sem lembrar os nomes, ela reconhecia os rostos. Quando ela faleceu, aos 74 anos, estava em casa, na cama, rodeada pelos 3 filhos, pelos netos, com música suave tocando, com flores no quarto. Marcelo segurava uma de suas mãos, Patrícia segurava a outra. Rodrigo acariciava seus cabelos. Pode ir em paz, mãe. A gente ama a senhora. A gente sempre amou. E dessa vez, a gente não te deixou sozinha. Dona Teresa fechou os olhos e partiu. Mas partiu amada. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Compartilhe para que mais famílias acordem antes que seja tarde. Capítulo 7. A missão dos filhos transformados. Depois da morte de Dona Teresa, os 3 irmãos sentiram que tinham uma missão. Eles não podiam mudar o passado, mas podiam transformar o futuro de outras famílias. Marcelo, Patrícia e Rodrigo criaram um projeto social chamado Não Me Esqueçam, voltado para apoiar famílias com parentes com Alzheimer. O projeto oferecia orientação jurídica gratuita, grupos de apoio emocional para cuidadores, palestras sobre a doença e até ajuda financeira para contratar cuidadores para famílias carentes. Marcelo, com sua experiência em engenharia, reformou gratuitamente casas de famílias pobres para adaptá-las a idosos com Alzheimer. Rodrigo usou seus conhecimentos jurídicos para processar asilos que maltratavam idosos e para orientar famílias sobre seus direitos.
Patrícia coordenava os grupos de apoio, acolhendo cuidadores exaustos, oferecendo o ombro que ela nunca teve. 3 anos após a morte de Dona Teresa, o projeto já havia ajudado mais de 500 famílias. Marcelo foi convidado para dar seu testemunho numa igreja evangélica lotada. Ele subiu ao púlpito, nervoso, mas determinado. Irmãos e irmãs, eu venho aqui hoje para contar a pior e a melhor coisa que já me aconteceu. Ele contou tudo: o abandono, a vergonha, o encontro com Jesus, a transformação. Muitos choravam. Eu abandonei minha mãe quando ela mais precisava de mim. Eu deixei ela sofrer sozinha porque eu achava que minha vida, meu emprego, meu conforto eram mais importantes. Mas Jesus me mostrou que eu estava destruindo não só a vida dela, mas a minha alma. A igreja estava em silêncio absoluto. Hoje eu quero falar para todos vocês que têm pais idosos, pais doentes, pais com Alzheimer ou qualquer outra doença. Não abandonem eles. Não terceirizem o amor. Não deixem para depois, porque o depois pode ser tarde demais. Marcelo desceu do púlpito e pediu que todos que tinham pais vivos levantassem a mão. Metade da igreja levantou. Agora, todos que levantaram a mão, fechem os olhos e façam uma oração de gratidão. Agradeçam por eles ainda estarem vivos e façam uma promessa de nunca abandoná-los. A igreja inteira orou junta, em voz alta, chorando, prometendo. Capítulo 9. O final inesperado e o legado. 5 anos após o encontro com Jesus, os 3 irmãos estavam numa reunião do projeto quando receberam uma ligação. Era de um hospital particular de Brasília. Alô, é o senhor Marcelo, filho de Dona Teresa? Sou sim, quem fala? Sou advogado de uma instituição filantrópica. A senhora Dona Teresa, antes de falecer, deixou um testamento. Marcelo ficou confuso. Testamento? Minha mãe não tinha bens. Só a aposentadoria. Na verdade, ela tinha. Há 30 anos, sua mãe investiu em um fundo de previdência privada. Ela economizou durante toda a vida. O valor acumulado hoje é de R$ 1.200.000. Marcelo quase caiu da cadeira. Como assim? Ela tinha esse dinheiro e viveu com tanta dificuldade? O advogado explicou. Ela guardava para vocês, os filhos, mas deixou uma cláusula muito específica no testamento. O testamento, lido na presença dos 3 irmãos, dizia: deixo toda a minha herança aos meus 3 filhos, Marcelo, Patrícia e Rodrigo, mas com uma condição. Esse dinheiro só pode ser usado em projetos sociais para ajudar idosos abandonados. Se eles usarem para benefício próprio, a herança será doada integralmente ao Estado. Meus filhos, se vocês estão lendo isso, significa que já parti. Eu sempre amei vocês, mesmo quando não me visitavam. Espero que tenham aprendido que o maior tesouro não é dinheiro, é amor. Usem esse dinheiro para ajudar outras famílias a não cometerem os erros que vocês cometeram. Com amor eterno, mãe. Os 3 irmãos choraram. Mesmo doente, mesmo sem memória, Dona Teresa havia pensado neles até o fim. O dinheiro foi usado para expandir o projeto Não Me Esqueçam para outros estados. Hoje, o projeto tem sede em 15 cidades brasileiras, ajuda mais de 3.000 famílias por ano e já evitou centenas de casos de abandono. Marcelo, Patrícia e Rodrigo dedicam suas vidas ao projeto. Nenhum deles voltou à vida antiga. Eles encontraram um propósito no sofrimento. E em cada idoso que eles ajudam, veem o rosto da mãe. Veem a segunda chance que Jesus lhes deu. Numa tarde de domingo, os 3 estavam visitando o túmulo de Dona Teresa. Levaram flores frescas, limparam a lápide. Marcelo ajoelhou-se e falou: obrigado, mãe, por nunca desistir da gente. Obrigado por nos ensinar, mesmo depois de partir, o que realmente importa na vida. Patrícia completou: a senhora foi a melhor professora que a gente já teve, não só na escola, mas na vida. Rodrigo, sempre o mais calado, disse apenas: a gente está honrando da senhora, mãe, todo dia, e vamos continuar até o fim. Uma brisa suave soprou, mesmo sem vento, e os 3 sentiram, não com a mente, mas com o coração, que a mãe estava ali, em paz, orgulhosa, e que Jesus sorria ao ver 3 almas resgatadas do abismo do egoísmo. Epílogo. Dados reais sobre abandono de idosos no Brasil. O que aconteceu com Dona Teresa não é ficção isolada. É a realidade de milhares de famílias brasileiras.
Entre janeiro e maio de 2023, o Brasil registrou um aumento de 855% nos casos de abandono de idosos, comparado ao mesmo período do ano anterior. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, mais de 19 mil casos foram registrados apenas nesses 5 meses. O Alzheimer afeta hoje 1.800.000 brasileiros. A projeção para 2050 é de 5,7 milhões de pessoas com a doença. A maioria será cuidada por mulheres da família, que representam 82% dos cuidadores familiares no Brasil. Muitas dessas mulheres abandonam empregos, saúde mental, sonhos para cuidar sozinhas. O Estatuto do Idoso prevê penas de 6 meses a 3 anos de detenção para quem abandonar idosos em instituições, mas a lei ainda é pouco aplicada. Projetos de lei em tramitação no Senado propõem excluir da herança filhos que abandonarem pais idosos. A conscientização é o primeiro passo para a mudança. Se você tem pais idosos, pais doentes, não espere Jesus aparecer para você acordar. Ligue para eles hoje. Visite-os essa semana. Demonstre amor enquanto há tempo, porque o amanhã não é garantido para ninguém. Esta história é um alerta, é um chamado, é uma segunda chance que nem todos terão. Deixe nos comentários uma palavra sobre sua experiência com seus pais, seus avós. Compartilhe este vídeo com sua família. Pode ser que alguém precise ouvir isso hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esta mensagem. Que Deus abençoe você e sua família. E que nunca, nunca deixemos nossos idosos morrerem sozinhos, abandonados, esquecidos. Porque a maior riqueza que temos não está no banco, está no coração de quem nos amou a vida inteira.